Olá, eu sou a Thaís Coelho, advogada e apressada. Tenho como missão, todas as vezes que ligar o meu gravador, abrir a porta para um espaço seguro de reflexão. Mesmo quando não compreendemos por que a vida é como é ou por que certas coisas acontecem, juntos nós podemos encontrar algum sentido nisso tudo. E nesse caminho, nos reconhecemos uns nos outros. E nossa missão, enquanto coletivo de apressados, é dar apoio no passo do outro para não deixar ninguém pelo caminho. E o episódio de hoje, e neste momento que eu me encontro, eu tô meio, sei lá, não sei explicar exatamente como eu tô me sentindo. Acho que eu tô levemente gripada. Penso que estou às vésperas de viver dias de muita congestão nasal e dor de garganta, porque hoje eu acordei com uma baita dor de garganta e muita gente que eu conheço tá passando por momentos de gripe intensa. Então acredito que eu não ficarei fora das estatísticas de que tá todo mundo pegando gripe. E afinal, como tá no título desse episódio de hoje, tudo que é meu em algum momento vai me encontrar. E talvez esse episódio hoje seja uma espécie de desabafo de coisas que têm acontecido comigo e que eu não consigo talvez enxergar com tanta clareza porque elas acontecem. Mas o título que eu escolhi para esse episódio, de alguma maneira tem me reconfortado, para eu entender que faz parte da vida, que existe um movimento e um fluxo natural que vai nos empurrando para alguma coisa, ainda que a gente não consiga entender o que isso tudo quer dizer. Então me acompanha nesse episódio de hoje e veja se você consegue também encontrar respostas. Eu estava sentada nas cadeiras de uma recepção minúscula de um consultório que atende muita gente, principalmente pessoas idosas. Eu era provavelmente a pessoa mais jovem ali. Fiquei sentada de frente para uma janela bem grande, onde eu conseguia enxergar muitas coisas da minha cidade. E tudo isso acontecia enquanto eu ficava ali, aguardando o meu atendimento que atrasava por mais de uma hora. Eu fui para o reumatologista depois do meu ortopedista já não saber mais o que fazer comigo e com as dores que eu relatava para ele sempre que eu estava sentindo. Ele pediu para que eu procurasse um reumato porque ele acreditava que as dores que eu tinha significavam outras coisas que ele, na qualidade de ortopedista, não conseguia identificar. Ele já fez inclusive o meu encaminhamento com a suspeita de um tipo de diagnóstico, mas ele preferiu não dar o veredito porque precisaria de um especialista realmente para que isso pudesse ser concretizado. E de fato, mais tarde, acabou sendo. E enquanto eu estava ali naquela recepção e aguardava a minha vez, eu fiquei olhando aquela janela por muito tempo. E eu notei que naquela janela existiam muitos pássaros no céu, que eu conseguia olhar. Eu aproveitei aquele tempo que eu estava à toa para ficar observando a dança que aquele bando de pássaros faziam no céu. E olhando aqueles pássaros, eu senti uma inveja. Eu senti inveja daquela liberdade que estava à disposição deles e tão longe de mim. Você alguma vez já se questionou por que os pássaros voam em bando e por que eles costumam escolher um formato, inclusive, para voar? Você já viu um bando de pássaros voando e parece que eles formam um formato V? Bom, naquele dia eu tinha tanto tempo livre e eu fiquei tão impressionada com aquele balé que os pássaros faziam no céu que eu acabei pesquisando sobre isso. E eu cheguei à conclusão de que muitos cientistas já observaram esse tipo de formação. É muito comum em aves que fazem migrações. Elas costumam voar em formato V, que significa mais do que uma coreografia aérea bonita para quem está vendo aqui de baixo. Quando elas voam assim, uma atrás da outra e uma ao lado da outra, elas acabam como se fosse partilhando o vento. Cada uma que vai seguindo a outra, com esse formato que elas encontram menos resistência, o que acaba poupando muita energia para elas. Mas essa não é uma questão apenas de uma espécie de vaidade, de beleza no voo. É uma forma natural que elas encontraram de se posicionar. Elas alternam a posição de liderança, avançam, recuam,
e respeitam inclusive a idade dos pássaros que estão ali, para que os mais jovens sejam poupados e fiquem nas últimas fileiras. E enquanto os mais velhos vão tomando a frente, dando a direção do caminho que eles vão seguindo. E então muitas vezes, ainda que aquele pássaro não tenha tanta força para fazer uma jornada de migração, esse formato que as aves adotam acabou poupando principalmente quem fica mais para trás, que são esses mais jovens que talvez não tenham tanta experiência para alçar os seus próprios voos. E esses pesquisadores chegaram à conclusão que essas aves, quando elas voam assim, nesse formato, elas acabam batendo menos as asas, então o coração delas não acelera tanto quanto se elas estivessem voando sozinhas, ou se todas voassem, por exemplo, em uma linha reta, e é como se o corpo delas pudesse ser um parado. Então, voar nessa formação é confiar que juntas elas são capazes de vencer com mais facilidade a resistência do céu. E o texto terminava, eu vou deixar inclusive ele aqui no link desse episódio, dizendo que, dessa forma, os pássaros que voam em formação de V conservam mais a sua energia e têm mais resistência para fazer viagens longas e difíceis. E, sendo muito sincera, eu acho que essa parte me pegou. Parecia que veio como uma resposta para aquilo que eu estava passando exatamente naquele momento. Resistência a viagens longas e difíceis. Eu desconfio que os pássaros queriam explicar algo para mim, antecipando o diagnóstico que eu iria receber. Porque depois de tanto atraso, eu enfim fui chamada. O reumatologista ouviu atentamente todos os sintomas que eu relatei para ele, fez várias perguntas, entendeu qual que era o meu histórico familiar, genético, que perpassa inclusive problemas reumatológicos. E ele acabou concluindo que provavelmente eu tinha uma ou outra doença, das duas uma. Ou eu tinha reumatismo do tipo artrite reumatoide, ou eu tinha fibromialgia. E quando eu saí do consultório, eu acabei tendo que fazer uma coisa mais difícil do que de ficar esperando ali ele, depois de tanto tempo na sala de espera. Depois que eu saí de lá, eu precisei agendar com a recepcionista do consultório os exames que eu iria fazer para concluir qual era o diagnóstico que eu teria. Mas aquela foi uma atividade tão difícil porque quando eu fechei a porta do consultório, eu caí em um pranto insustentável. Eu sabia que se o fator reumatoide fosse positivo no meu exame, eu iria viver coisas que eu vi a minha mãe vivendo ao longo de toda a minha vida. A minha mãe teve um diagnóstico exatamente dessa doença quando eu nasci. E eu sei todo o peso que é conviver com esse tipo de problema de saúde. E se o diagnóstico fosse de fibromialgia, eu sabia que eu ia ter que lidar com uma doença que pouco se sabe a respeito dela e que eu sei que tem uma consequência muito difícil para quem vive. Então, realmente, passarinhos, vocês tinham razão. Eu precisava de resistência porque a viagem seria longa e seria difícil. De alguma maneira, a vida obedece um ciclo de eventos que faz com que nenhuma experiência que a gente viva seja necessariamente individual. Você já percebeu que muitas vezes nós recebemos exatamente o que nós precisávamos receber, ainda que a nossa compreensão humana demore para tomar consciência disso? Por exemplo, todo mundo já viveu uma situação muito similar de ficar doente enquanto a tua vida está numa correria super intensa e que precisa que o seu corpo esteja bem. Ou você precisar gastar um dinheiro que você tinha guardado, e que até eu contei uma história de algo parecido que eu vivi no episódio 10, que fala sobre isso, é meu limite ou autossabotagem. Que eu precisei gastar o meu dinheiro com uma situação, depois de ter guardado por tanto tempo, ter passado por tanta dificuldade, e aquele dinheiro que enfim eu tinha guardado, eu precisei gastar. É como se tudo aquilo que a gente tinha feito para chegar a uma conclusão simplesmente fosse atravessado por uma lógica que não faz sentido com a organização que nós colocamos para nossa vida. Porque nós precisávamos de um corpo bom,
mas o destino nos fez parar. Nós precisávamos de dinheiro guardado, mas o destino nos fez gastar. E o que me faz me questionar por trás de tudo isso é: qual é a lógica por trás desses ciclos intermináveis de eventos que são imprevistos, que não obedecem a um planejamento e mesmo quando está tudo organizado e a nossa energia está totalmente voltada para aquilo, o resultado que a gente chega não é o que a gente se organizou para chegar. Eu acredito que existe uma sabedoria por trás desses imprevistos que nós não temos muitas vezes compreensão do que eles são, mas eu tenho alguns palpites do que eles representam. Carl Jung, que é o fundador da psicologia analítica, ele fala sobre como a visão da mente humana é muito ligada a um simbolismo, como se existisse uma flor de ouro por trás de todo o segredo que está guardado no nosso inconsciente. E que toda consciência traz um significado de entender o que existe por trás desse mistério, dessas coisas que são inconscientes e que nós talvez não conseguimos nomear com palavras. Ele explica que existe uma ligação entre o que é interno e o que é externo, como se fosse uma movimentação, uma comunicação entre esses dois mundos, de o pensamento com a realidade e os fatos que a gente vive. E ele tem um conceito muito interessante para tentar explicar esses eventos inusitados que acontecem na nossa vida e que de alguma maneira guardam um significado importante para tudo o que aconteceu, que ele fala sobre a sincronicidade, que é uma espécie de comunicação entre o mundo interno que vibra com uma sintonia com um fato externo, como se fosse uma comunicação do mundo psicológico com o mundo real. Só que o fato, ele não tem uma causa e efeito totalmente interligada. Não existe uma relação de significado completamente visível, de fácil compreensão. E esse tipo de situação, dessas sincronicidades que acontecem na nossa vida, Jung percebia que ele acontecia com mais frequência em momentos de crise e de transformação pessoal, como quando nós enfrentamos uma crise que nos faz crescer, ter uma autotransformação. Então existe algo que é completamente imprevisível, que está fora do nosso controle, mas que essa sincronicidade surge quase que como uma luz dizendo: isso tudo aconteceu por esse motivo. Coisas assim acontecem, como por exemplo, quando alguém está vivendo uma crise de identidade, uma crise pessoal muito grande, e ela acaba encontrando um livro que traz a resposta exata para aquilo que ela estava vivenciando apenas no seu mundo interno. E o mundo externo traz uma resposta para a concretização daquilo que estava ali, no mundo das ideias. Eu lembro que esse tipo de situação aconteceu comigo no trabalho atual que eu estou desempenhando. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque eu penso que isso pode ser explorado até em um outro episódio, mas eu estava diante de uma crise muito grande que eu pensava quais caminhos que eu poderia seguir. E eu não tinha nem externalizado ainda para ninguém que eram inquietações que estavam dentro de mim. E eis que um dia, de uma forma muito despretensiosa, a minha chefe, que eu estou trabalhando com ela hoje, manda uma mensagem no grupo do WhatsApp. E eu que já havia trabalhado com ela, surgiu essa possibilidade de talvez retornar a trabalhar com essa pessoa que eu gostava tanto. E eu fiquei pensando na potência que foi aquilo que aconteceu tão rápido, de eu mentalizar uma situação, começar a idealizar sobre ela na minha cabeça e simplesmente fatos externos completamente alheios às minhas decisões, às minhas provocações, surgisse como uma resposta para tudo aquilo que eu estava buscando, como uma mera aleatoriedade. Mas Jung vem dizer que existe uma lógica racional por trás de todos esses acontecimentos da sincronicidade, mas que ele não obedece à lógica que nós conhecemos. E, basicamente, o que define essa sincronicidade são essas coincidências que não têm uma relação direta de causa e efeito, mas que elas trazem um significado. Então, quando eu olho
para um pássaro no céu, a formação que ele faz com um bando de outros pássaros, e eu compreendo que aquilo traz de alguma maneira uma resposta para o problema que eu estou vivendo, eu entendo que isso é uma chave de sincronicidade para minha vida. De igual forma, essa aleatoriedade que aconteceu de eu pensar que eu precisava de uma mudança na minha vida, e essa mudança cair quase como no meu colo, como um presente, me mostra que de fato existe uma lógica que não obedece à minha racionalidade humana para me entregar tudo aquilo que em algum momento vai ser meu. E até mesmo o estoicismo, que eu já disse em vários outros episódios, que é a filosofia que molda esse podcast, porque ele vem de uma frase do Sêneca que fala: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia por si só é uma vida. E o estoicismo, ele tem um princípio da necessidade, que ele nos estimula a entender que existe uma tendência da nossa vida que nos faz puxar para que a gente consiga vencer momentos de crise e que todas essas coisas tendem a nos levar a algo melhor. Mas isso tudo, claro, se você parar para entender, refletir, compreender quais são todas essas chaves de sincronicidade, o que todos esses momentos de crise me levam a enfrentar e como elas podem me levar para um novo patamar da minha existência humana. E fazendo com que todas essas coisas que são minhas, em algum momento me encontrem. Eu tenho repetido o título desse episódio muito nessas últimas semanas, desde que eu recebi o meu diagnóstico. Tudo o que é meu vai me encontrar. Se existe um propósito na vida de cada um de nós, ninguém vai viver as dores que nós devemos sentir. Assim como também ninguém vai viver as delícias e as vitórias que somente pertencem a nós. Na semana passada, eu tive a honra de tomar um café da tarde com duas mulheres muito extraordinárias que me ensinaram muitas coisas e que eu pude ter uma conversa muito gostosa sobre a vida. E uma dessas mulheres é a minha professora de escrita de memórias criativas, de memória afetiva. Inclusive, eu vou deixar o perfil dela na descrição do episódio para que vocês conheçam o trabalho e, quem sabe, possam também fazer dela professora de vocês. E eu, a Cleonice e a nossa companheira conversávamos sobre as voltas que a vida dá. E como a vida da Cleo, a prof, ela deu muitas voltas para que aquela oficina que nós estávamos fazendo de escrita de memórias pudesse acontecer. E, inclusive, uma das atividades desse curso era bem interessante, porque eu precisei fazer uma lista de eventos importantes em cada um dos anos da minha vida. Então, eu tenho 28 anos e eu precisei listar 28 coisas que aconteceram, sendo elas boas ou ruins, que marcaram cada um dos anos da minha vida. E com essa atividade, eu me dei conta de quantas voltas e voltas e voltas a minha vida deu para que eu chegasse até aqui, recebendo tudo que eu precisava receber. Se eu não tivesse mudado de emprego, eu jamais teria condições financeiras de ter o plano de saúde que eu tenho hoje. Talvez eu demoraria muito mais para receber o diagnóstico que eu compartilhava com elas naquele café. Então, enquanto a gente conversava, eu compartilhei que eu fui diagnosticada com fibromialgia recentemente e narrei todo o percurso que eu percorri até chegar a esse reumatologista que me deu esse diagnóstico. E desde que isso aconteceu, eu tenho tentado entender por que isso aconteceu comigo. Por que agora que eu sou tão nova, que eu não saí nem da casa dos 20 anos? Por que não outro tipo de coisa? Por que não apenas um problema que eu posso tratar com um ortopedista? Por que uma doença que não tem cura? E tantas outras perguntas que eu ainda não consigo ter respostas concretas. Mas, mais do que imediatamente, com esse diagnóstico, eu comecei a buscar alternativas para contornar esse problema. Então, buscar métodos que são mais eficientes para contornar a dor e observando
e refletindo sobre tudo que esse diagnóstico representa para mim, eu acredito que hoje a compreensão que eu tenho do que a vida me entregou é que essa doença surgiu com o propósito de me alertar que eu preciso, tenho a necessidade de me olhar com mais atenção, que eu preciso investir mais na minha saúde. Eu, inclusive, recentemente escutei um episódio do Pondé, um filósofo, que ele falava sobre uma coisa muito impactante, que eu penso que também é uma chave como resposta para esses problemas que eu estou vivendo. O Pondé disse uma frase mais ou menos assim: quando jovem, você moldou um ser humano que não vai conseguir se defender de você aos 60 anos. numa ideia de que, assim, a vida que nós temos enquanto jovens, enquanto adultos, muitas vezes deprecia tanto o nosso corpo, a nossa mente. Nós colocamos tanta força acreditando que o auge da nossa vida é a juventude e a vida adulta, que não nos preocupamos, não pensamos para refletir sobre qual vai ser o ser humano que nós vamos encontrar aos 60 anos. Como se nós realmente não pudéssemos nos defender das escolhas que nós fizemos enquanto éramos jovens. E eu tenho pensado muito nisso desde que eu recebi esse diagnóstico, de olhar para mim de uma maneira diferente e buscar ter mais saúde, para que eu me encontre aos 60 anos feliz com as escolhas que eu fiz. E talvez todas essas voltas que a vida da Cleo deu, até chegar nos cursos que ela formatou, eram respostas também para orações antigas que ela fazia, como "Me livra de todo mal", "Me aproxima do que é meu", que também são orações que eu faço e que certamente tudo o que eu venho recebendo e que eu sempre recebi concretiza e torna real o ser humano que eu quero me tornar, que eu preciso me tornar. E esse movimento natural da nossa vida, que vai se desenrolando e obedecendo a essa lógica que nem sempre a gente é capaz de decifrar, de alguma maneira, acreditar nos nossos sonhos e torná-los reais é uma forma de fazer com que o sonho de outras pessoas também se concretize. Foi o que aconteceu com a Cleonice quando ela apostou na criação desse curso. Quando ela fez isso, ela me deu a oportunidade de que eu pudesse também realizar o meu sonho de ter pela primeira vez feito um curso de escrita. E eu acredito que, ainda que a nossa compreensão humana nem sempre dê conta de entender a relação de causa e efeito, se é que ela existe, do porquê que as coisas acontecem, como acontecem nas nossas vidas, acredito com veemência de que tudo o que é nosso sempre vai nos encontrar, mais cedo ou mais tarde. E cada uma dessas coisas que vão se somando nas nossas vidas são dotadas de um significado que nós, com a nossa compreensão e com cada evento que vai acontecendo, somos capazes de ir decifrando o que é que elas representam na minha vida. Nós precisamos aprender a decifrar a vida, porque ela fala, às vezes em silêncio, às vezes com sinais. E quando a gente começa a prestar atenção, percebe que nada mesmo é por acaso. Algumas respostas vêm do inesperado voo de um pássaro ou de uma dor que revela a transformação que nós precisamos passar. E muitas vezes, uma situação que parece um desvio, na verdade, ela é o caminho real que vai tomando forma para o ser humano que nós devemos nos tornar. E é por isso que eu sigo acreditando. O que é meu não se perde, não se atrasa e nunca se esquece de mim. Tudo que é meu sempre me encontra.